Vamos agradecer. Muito obrigado, Cão. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Tá certo. Boa tarde, caros amigos, caras amigas, meus alunos da UEPA. Cheguem mais na frente, venham mais para cá, né? E o coro da igreja, dirigido pelo meu aluno Cauã, desta turma que está aqui da UEPA, gentilmente aceitou que eu pudesse ter essa experiência de reger o coro numa obra de Mozart, das mais belas do repertório de música sacra da história da humanidade, o Ave Verum Corpus. É a mãe dolorosa frente ao filho morto, frente à morte e ao sofrimento do Cristo crucificado, cujo lado perfurado sai água e sangue. E essa obra e esse coro demonstram essa reflexão sobre a morte. Embora o nosso tema da palestra não seja exatamente a morte de Carlos Gomes, a gente não veio aqui falar só do momento que ele morreu, mas é certo que a morte dele em 1896 em Belém é um marco histórico importante na história do Pará, na história da Amazônia e na história do Brasil. Ele falece em Belém a 16 de setembro de 1896 e causou uma comoção muito grande numa cidade com aproximadamente 100 mil habitantes. Então a gente vai retornar à nossa história apresentando um tema, um estudo feito para um doutorado em música na Universidade de Campinas, um doutoramento em musicologia histórica, e o tema do nosso trabalho é tão longe e tão distante, a presença de Carlos Gomes na Belle Époque de Belém do Pará. Este trabalho, esta pesquisa, ela resulta então numa tese e num livro. Infelizmente o livro já está esgotado, a primeira edição, e nem pude trazer alguns exemplares que pudessem ficar disponíveis. Infelizmente, estamos trabalhando para uma segunda edição.
Mas antes de começar, eu quero agradecer, na pessoa do Padre João Paulo Dantas, a Igreja das Mercês, as irmãs, toda a equipe da Madre, toda a equipe técnica, e a oportunidade, junto com o Instituto Histórico e Geográfico, não é isso, irmã? De estar aqui, agradecendo a presença de todos, dos nossos alunos, dos meus familiares, para que possamos discutir um pouco essa história que acontece na segunda metade do século XIX. Aqui é a capa do livro, que no final da nossa palestra, a gente vai estar mostrando ela, só um detalhe, essa imagem inteira, e falar um pouco dela. Alguns antecedentes históricos são importantes falar para compreendermos o problema da tese. Quando a gente vai para um trabalho científico, normalmente a gente elege um problema. A gente quer discutir, a gente quer não resolver, mas a gente quer encaminhar um problema através de uma pesquisa. E o problema que eu encontrei foi através da seguinte questão: por que que Antônio Carlos Gomes, compositor famoso, internacionalmente famoso, no início dos anos de 1880, ele resolve vir para Belém do Pará, no norte do território brasileiro. Ele que circulava no Rio de Janeiro, São Paulo, Milão, Lisboa, França, Europa, Estados Unidos. Por que que ele veio de tão longe, tão distante para cá? A partir desta pergunta, nós então empreendemos uma pesquisa em função de responder essa questão. Por que esse homem tão famoso viria 4 vezes ao Pará e aqui viria a morrer? Então, alguns eventos são importantes, alguns dentre muitos, para falar desta Amazônia na metade do século XIX. A gente tem aqui a economia da borracha como um dos fatores mais conhecidos para aquilo que ficou conhecido como Belle Époque, pelos historiadores. Mas não é só a borracha, o Pará, a Amazônia, o Grão-Pará tinham outras riquezas. A borracha, a partir dos anos 1850, ela vem começando o látex a ser usado em escala industrial no mundo, e aqui tinha um manancial natural de seringueiras que produziu o látex e que exportava. Isso gerou muita riqueza, mas não era só isso. A pergunta da pesquisa, por que de tão longe, tão distante veio Carlos Gomes, se responde também de outras questões. Ele veio para um lugar de oportunidades. Ele veio para um lugar onde as coisas aconteciam da forma mais atual naquele mundo, para uma cidade que era centro e não periferia. Então, eventos como a imprensa, que surge em 1820, cujo o primeiro jornalista, Felipe Patroni, abriu o jornal O Paraense, não é isso? Em 1820, e a imprensa se desenvolve ao longo desses anos, até o final do século, a ponto de nós termos aqui, nesse período que Carlos Gomes circulou por aqui, até 1896 e mais adiante, vários jornais diários que se esgotavam ao meio-dia, as pessoas liam. Outro fato que faz com que as notícias chegassem a Belém rapidamente foi a inauguração do telégrafo submarino, por cabo submarino, ligando Belém com as Antilhas, Estados Unidos e Europa. E essas notícias por telégrafo chegavam diariamente de vários países do mundo. Os jornais mostram notícias da Índia, notícias da Rússia, da Europa, dos Estados Unidos. E é logo nos anos de 1883 que esses cabos são colocados no mar. Isso torna Belém uma cidade, vamos dizer assim, como falam-se hoje, antenada com o mundo, linkada com o mundo daquele tempo. Outro fator importante foi a navegação a vapor. Até então, no início daí dos anos 50, se quisesse sair de um lugar para outro de mar, era de barco à vela. E para ir de barco à vela, precisava dos ventos e das correntes marítimas.
Ora, era demorado. A velocidade de um barco à vela para chegar, por exemplo, de Lisboa até o Rio de Janeiro era meses. Belém era mais perto e, por isso, a nossa ligação direta com a metrópole. Quando vem o navio a vapor, por motor a vapor, ele começa então a navegar contra a maré, contra a corrente marítima e contra os ventos. Então ele ia para onde o comandante queria ir. Isso levou cultura, levou riqueza, tanto para vir quanto para ir. Pessoas, imigração, isso é um fator importante para o desenvolvimento daquilo que viria a ser chamado de Belle Époque. Outra informação importante é a abertura do rio Amazonas pelo Império, aí na década de 1866 e 67, aos países amigos. O rio Amazonas era fechado. Na medida que abre para os amigos, os parentes, os países que tinham relações diplomáticas com o Brasil, cultura veio. Talvez aí se explique que, vindo do Caribe, aquela música que hoje é tão apreciada na nossa cultura, a influência da música caribenha. Então, através do vapor e da abertura do rio Amazonas para as nações amigas, novamente vem para cá e daqui vai riquezas culturais e riquezas econômicas. Outro evento importante que a gente tem aqui para falar é a presença desse português João Nepomuceno de Mendonça. Logo depois da cabanagem, no ano de 1842, esse pianista e organista chega ao Pará, trazido pelo presidente da província, Bernardo de Souza Franco, Visconde de Souza Franco, para ser mestre de capela da Igreja da Sé, para tocar órgão, ensinar piano e música, inclusive na Escola das Educandas. E ele fez vários alunos. Ele inaugura, após a cabanagem, a Escola de Composição do Pará, o ensino da música. Praticamente com João Nepomuceno de Mendonça, a gente tem um ensino regular e a música se desenvolvendo aqui. Foi aluno dele, Joaquim Pinto de França, Henrique Eulálio Gurjão, e desses, o Joaquim Pinto de França foi professor da Dina França, que foi professor do Paulino Chaves, que foi professor desse até que chegou um professor meu aí. Para essa herança que a gente tem hoje, esse homem é importantíssimo na história da música no Pará. Porque antes da cabanagem, era o início do Império, a confusão da chamada independência do Brasil, que o Pará não queria participar. Antes, é período colonial, somente a igreja produzia música. Então a gente vai ter, a partir da presença do João Nepomuceno de Mendonça, uma nova era produtiva da música no Pará. Aqui a gente vê uma notícia importante, que são primórdios de por que Antônio Carlos Gomes viria para cá pela primeira vez em 1882. É que aqui nesse jornal, que é da diretoria da Festa de Nazaré, do Círio de 1876, aqui o jornal é de 15 de outubro, uma banda de música tocando trechos de ópera de Carlos Gomes. E o que mais chama atenção é que uma dessas óperas aqui, a Maria Tudor, em 1876, ela ainda estava lá na mesa do Carlos Gomes sendo escrita. Ela só iria ao prelo, ela só iria ser publicada em 1879. E como é que 3 anos antes ela aparece nas ruas de Belém? Alguém foi na casa dele, algum paraense, copiou ou pegou uma parte de banda, de coro, e trouxe, fez um arranjo e tocou. Então, desde esse tempo, e até antes, o paraense já apreciava a obra do maestro. Já admirava a figura e a obra do maestro Carlos Gomes, que em 1870 estreia no Scala de Milão o Guarani. Mas antes ele já tinha feito sucesso no Rio de Janeiro, ele já tinha feito sucesso também na Europa com o seu teatro de revista. Então isso quer dizer que Belém já queria o maestro desde antes da primeira vez que ele veio, em 1882. Ora, a gente vai falar um pouco, eu vou
devido ao tempo, né? Vou tentar me adiantar um pouco, desta cidade de Belém no tempo de Carlos Gomes. Aqui é o Teatro da Paz, aqui é a Praça da República, Cid Vasconcelos, Presidente Vargas, e aqui é aquele coreto que lá ainda está. Nesse tempo, a gente tinha a cidade com esse desenho. Então, aqui a gente tem uma cidade amazônica em seu desenvolvimento econômico. Essas lojas, essas senhoras vestidas à moda francesa, querendo se comportar como europeus, o francesismo como mote de civilidade burguesa, a Belle Époque amazônica residente na folia do látex. Foi um sonho, um projeto de desenvolvimento, um projeto que a elite paraense queria, então, se igualar à Belle Époque que estava acontecendo na França naquele tempo, no mesmo período. A Belle Époque do Rio de Janeiro viria a acontecer bem depois, já no século XX. Então nós temos uma cidade que é uma cidade que queria respirar os ares europeus. Isso não quer dizer também que não tinha um povo também produzindo música e produzindo cultura. Tinha sim. Ao mesmo tempo que tinha esse projeto civilizatório das elites, nós também tínhamos um povo que produzia música na cultura popular. A gente pode falar isso num outro momento, mas existia. Não era só a elite que fazia cultura. Isso é importante frisar. Nós tivemos aqui também muitos italianos que vieram para cá, né? Eles estavam na música e em diversos ofícios. Arquitetos, decoradores, portugueses, espanhóis, e nós temos os alemães, que tiveram uma presença muito importante na fabricação, na venda e aluguel e concerto de piano. Quando a gente dá uma palestra lá no Sudeste, lá no Brasil, eles não acreditam que no Grão-Pará tinha fábrica de piano. E tinha. E eram pianos bons, além de importar pianos da Steinway Sons, pianos dos Estados Unidos, casas que alugavam e consertavam piano, até o chamado orchestrion, que é um piano que a pessoa fazia que tocava, ele tocava sozinho. Então, pianos assim, muito de qualidade, e alguns fabricados para o clima daqui. Aqui tem um exemplo de propaganda do Eugênio Miller sobre fábrica de piano. Fábrica de piano está a prova que nós tínhamos fábrica de piano. Aqui é um italiano muito famoso, que é o maestro Enrico Bernardi. O maestro Henrique Bernardi, ele veio em 1880 para cá, reger a primeira orquestra de ópera e ficou até a morte do Carlos Gomes, sucedeu o maestro Carlos Gomes na direção do conservatório 1 ano e depois ele vai para a terra dele para falecer lá na Itália. Esse Enrico Bernardi está com seu nome assentado na história da música do Pará, um italiano. A música na sociedade paraense no tempo de Carlos Gomes. A gente vê aqui duas imagens muito interessantes. Uma é de um piano que tem aqui os lugares para colocar vela, partitura, e o outro é um órgão de pedal, que isso também chama harmônio. Em algumas igrejas, por exemplo, nas igrejas batistas nos Estados Unidos, eles têm muito esse tipo de órgão. De um lado piano, do outro lado órgão, né? Então, isso é muito comum nas igrejas protestantes. O que fez com que uma amiga americana me dissesse que eles tinham vindo para cá no início do século XX, ou já na metade do século XX. Não, eles já estavam aí. E essa residência é a residência do Antônio Lemos, da qual a professora Naná falou aqui, né? Esse é uma foto de um processo que a viúva do Lemos fez contra o Estado, e é uma das fotos que tinha um piano e um órgão na casa dele. Se tinha isso, tinha saraus, tinham pequenos concertos nessas residências. Não teria dois... Aliás, a filha dele, os filhos eram músicos. A Irecê Iberê de Lemos é compositora, é pianista. Uma das filhas do Lemos. Aqui a gente vê outra foto do piano, outra imagem. E aqui a gente tem um mercado da música.
Eu estou falando tudo isso já respondendo a pergunta: por que ele vem de tão longe, tão distante? Ele está vindo para essa cidade. E ele disse uma vez em Maceió para uma pianista muito habilidosa: vai para Belém, lá você tem oportunidade e tem dinheiro. Vá para Belém. O Carlos Gomes dizendo para a pianista. Então aqui nós temos casas de música e um mecenato oficial que dava bolsa para os estudantes estudarem lá na Europa, principalmente. Nós temos aqui uma recomendação dele para o dono da Record, que era uma editora, dizendo: vá, que lá tem uma loja MJ da Costa Silva, no Pará, e ele quer distribuir as partituras da Casa Record aqui na cidade, porque vendia muito partitura. Tinha um mercado consumidor. Ele está lá na Itália e ele diz para o dono da Record: lá tem uma loja, tem uma empresa que vai vender suas partituras. E ele recomenda a MJ da Costa Silva. Nós temos aqui no segundo capítulo do nosso livro a cidade de Belém, o maestro compositor. E eu, de propósito, coloquei essa imagem aqui, que é um paquete. Era o navio a vapor da época. E pensem vocês, a gente fica imaginando: saiu do barco a vela para vapor. São barcos simples, não. Alguns eram de muito luxo, e esse aí é um deles, né? É o Justo Chermont. É um navio de luxo e trazia tudo, pessoas, as companhias líricas traziam tudo no navio a vapor. Todos os cenários, cantores e tudo mais, né? Nós temos aqui 3 instituições assim importantes: o Conservatório Dramático Paraense, a Associação Lírica Paraense. O conservatório não era um conservatório, esse que está aí. Ela era uma associação de homens. E diga-se de passagem, infelizmente, eram só homens na época. E que o maestro Henrique Gurjão, compositor que estudou com João Nepomuceno de Mendonça quando criança, era o que cuidava da parte de música. Mas esse Conservatório Dramático Paraense, ele cuidava da censura do Teatro da Paz, da programação do Teatro da Paz. E a Associação Lírica cuidava de trazer as companhias de ópera, de organizar os recitais e de buscar dinheiro com o governo também e com o mundo empresarial. E aqui nós temos o Teatro da Paz, que se abre para as obras do maestro. E aqui nós temos uma imagem muito interessante de um teatro antes de 1905, antes da reforma do Augusto Montenegro. A gente tem um teatro que não tem o fosso que a gente conhece hoje. Ele tem um lugar aqui na frente do palco que se chamava orquestra, escrito com CH. E aí que os músicos ficavam. Então, é o nosso Teatro da Paz, num tempo mais remoto. Nós temos aqui, então, a primeira temporada lírica. É quando Carlos Gomes chega a Belém, mas não em pessoa. Chega através da sua obra. É quando estreia em Belém a ópera O Guarani, em 1880. Ele estreou em 1870 no Scala de Milão, e em março, e no final do ano no Rio de Janeiro. E ela vem estrear aqui. Esperava-se que o maestro viesse, mas ele não pôde vir, ele foi para outro lugar. Ele veio até Salvador e foi para o Rio. Então, em 1880, a primeira temporada lírica, com a companhia lírica de Tomás Passini, um italiano empresário, e que viria para cá várias vezes, para o Brasil. Ora, 9 óperas na primeira temporada lírica, começando com Hernani de Verdi, um balé máscara, Rigoletto, Trovatore, tudo do Verdi, do Carlos Gomes e o Guarani, e aí nós temos outras óperas junto no Teatro da Paz, em 1880, e a temporada foi de 7 de agosto a 18 de outubro. 9 óperas. Então, gente, não se monta 9 óperas assim. Mesmo que fosse de uma forma simples, precisaria de muito dinheiro. O investimento era grande, porque vinha nos paquetes os cantores, o coro, a banda, o cenário, o instrumental todo, juntava com mais músicos que tinham aqui,
e se fazia 9 óperas, inclusive com assinaturas de ingressos, etc. Bom, nós temos aqui, em 1882, a primeira viagem de Carlos Gomes a Belém. Ora, se em 1876 a banda de música no Círio de Nazaré toca a música dele, e depois aconteceram alguns recitais, por exemplo, em 1870, quando o casal protagonista do Guarani estreia lá no Rio de Janeiro, eles vieram em direção a Nova York e pararam em Belém e fizeram recitais com obras do Carlos Gomes. Ora, a expectativa do maestro era enorme. Ele vai chegar, e em 1882 ele chega e a cidade se movimenta com passeatas, com marcha por Archote, ele se movimenta com récitas, aquilo que eles chamavam de mimos, que são pequenos presentes, mas às vezes uma abotoadura de ouro, uma caneta de prata, um ramo de flores. Ele era presenteado, ele era mesmo mimado mesmo, e várias homenagens e os chamados benefícios. Os benefícios era quando se fazia um concerto, uma resta ou um sarau, e o que apurava de ingressos era dado para um artista, para um outro artista, às vezes uma cantora, às vezes um maestro, e o Carlos Gomes recebeu vários benefícios nas diversas vezes que ele esteve aqui, e algum deles ele queria doar para o movimento abolicionista, porque ele era abolicionista. Então, a cidade se movimenta, o teatro tinha mais ou menos essa formação ainda, para receber o maestro em 1882. Ele vem, mas aí em 1882, eu lamento muito que o nosso padre João Paulo está enfermo, não pôde vir hoje, vocês já sabem, né? Que eu queria mostrar essa notícia para ele. Né? Nós tínhamos aqui, o bispo de Belém era Dom Antônio de Macedo Costa. E no aniversário dele, que é 6 de agosto de 1882, né, ele é homenageado na igreja de Santo Antônio. Uma igreja que tem uma capela muito antiga, né? E o que é interessante é que eles cantaram para ele, né? Fizeram uma série de... cantaram um Ave Verum Corpus, composição do Padre Anselmo e outras coisas mais. E o que é mais interessante, aqui diz o seguinte: quando o bispo chegou na sacristia, teve, excelentíssimo, reverendíssimo, a satisfação de receber os obsequiosos cumprimentos do insigne maestro Carlos Gomes. Com a graciosidade própria dos cavalheiros de sua distinção, vê associar-se a esta tocante manifestação da família Santo Antônio para com o querido pai pastor que tanto ele se desvela. E aí o maestro e o bispo foram recebidos com música, recitais de piano, sinfonias do maestro, e o coro lá do Santo Antônio cantou essa famosa canção do Guarani, que é Os Aventureiros. Então eu queria ter podido mostrar, infelizmente o padre está doente, essa notícia que tanto ele gosta de estudar a vida dos bispos de Belém, conhece tão bem a vida dos bispos, e Dom Macedo, ele era o bispo da época, né, naquele período. Ele ficou muitos anos como bispo em Belém. E aqui nós temos a temporada lírica de 82. E novamente a gente tem uma ópera de Carlos Gomes. Desta vez estreia em Belém Salvator Rosa, a segunda ópera mais popular do maestro. Ele vem a Belém, é recebido com toda essa festa e estreia no Teatro da Paz, novamente com o empresariado do Tomás Passini. Vem da Europa todo mundo aí, né? Vem todo mundo de lá e vende-se os ingressos. E nós temos quantas óperas aqui? Só de Verdi nós temos 5, 2 de Donizetti, 1 de Rossini, Carlos Gomes e a abertura do Guarani, que ele regeu. Ele não regeu a ópera, só regeu a abertura. Bellini, Norma e Fausto de Gounod. Quantas óperas, quantos artistas, olha só a orquestra aqui, toda a orquestra aqui. Né? Nesse dia, os principais cantores eram Líbia Drogue,
Acrim de Goré e Carolina Ambrosi. Interessante que a Acrim de Goré era uma jovem que na ópera Salvator Rosa tem um personagem que é um adolescente, um rapaz adolescente, amigo do personagem principal, que é o Salvator Rosa. E em algumas óperas acontece isso. Essa cantora, ela interpreta o papel do adolescente, numa técnica que se chama soprano em travesti. Aí eu fui pesquisar para saber se esse termo era correto, e é, né? Então ela fez a representação do garoto, do Genariello, que é o personagem adolescente, vestida de rapaz. E teve isso aqui em Belém, não causou eu não vi na literatura nenhuma comoção desse trabalho de uma cantora fazer o papel de um rapaz. Então a gente tem aqui a Estação Lírica de 82 lá em Pernambuco, e aqui todos os personagens de Salvator Rosa, e a gente tem aqui o Genariello pela senhorita Goré. O Genariello, que é o adolescente que eu falei. Aqui temos damas, cavaleiros, soldados, espanhóis, homens e melhores do povo, etc, etc, sobre a ópera. Parte do elenco, eu consegui na pesquisa, conseguimos essa imagem aqui dos principais, o Tancini, e essa é a Acrim de Goré. Naturalmente, com a maquiagem, com o figurino, ela fez o trabalho dela. Muito bem, essa foi a primeira viagem de Carlos Gomes, 1882. E ele vem de novo em 1883, só que não foi mais a mesma coisa. Carlos Gomes, sem dúvida nenhuma, era um grande compositor. Ele sabia escrever música mesmo. E lhes digo isso porque 34 anos da minha vida eu toquei sinfônica, contrabaixo. E várias vezes eu toquei óperas do maestro Carlos Gomes em vários lugares. E a gente, quando tocava, percebia o quanto ele sabia escrever música. O quanto a escrita é idiomática, é fácil de tocar, embora não seja simples. Mas é possível ser tocada. E ele sabia escrever muita música, mas ele não sabia lidar com dinheiro. E ele resolve vir como empresário, trazendo a sua própria companhia lírica. Imagina só. O governo da província deu muito dinheiro para ele, algo como 25 contos de réis, era muito dinheiro. Mas as coisas não deram muito certo, né? Tivemos aqui febre amarela, não surto, mas um aparecimento, alguns cantores adoeceram, teve cantor que fugiu sem passaporte, pegou um navio, foi embora, e uma confusão. Fez alguma dessas óperas que ele prometeu, mas não conseguiu fazer todas. E foi embora, e o que é interessante, o presidente da província perdoou o que ele chamou do maestro empresário. Findou perdoando a dívida, porque foram acontecimentos que ele não pôde dominar. Agora, é claro, é uma lição de que se a pessoa é músico, é regente, é compositor, deixe esse negócio de produção com quem faz isso profissionalmente. Porque quando ele foi, então, querer fazer tudo, aí as coisas deram errado. Provavelmente, se o Tomás Pacini ou outro tivesse feito todas as coisas, tinha contornado todos os problemas, porque ele sabia mesmo era fazer música, né? Então, a gente tem aqui a segunda viagem, quando ele chega no mês de junho, pelo vapor inglês Brasil, e o povo o recebe de novo com muito carinho, em 1883. É claro que ele faz uma temporada, ele tenta fazer todas essas óperas, alguma coisa ele faz, mas as coisas não deram lá muito certo em 1883. Ele volta para a Europa. Esse Tancini, que está por aqui, ele voltou muito frustrado. Ele disse, nossa, eu só fui perder meu tempo lá, e etc. Enfim, a gente tem aqui o terceiro capítulo, que é o Carlos Gomes, já no período republicano. O que é que nós temos em termos de história do Brasil? A gente tem a colônia, nós temos o Grão-Pará e Maranhão, o Grão-Pará e Solimões, nós temos como um estado colonial. E nós tínhamos o outro estado colonial, que era o Brasil. Na independência, 1822, o nosso
Pará, nosso Grão-Pará, não queria ser Brasil e não aceitou a independência do Brasil. Só em 1823 que, forçado, sob ameaça de bombardeio pelo Império, o Pará adere à independência do Brasil. Isso é uma coisa da característica da nossa região. Até hoje, a gente ainda se sente um pouco Grão-Pará, porque a gente vê no Jornal Nacional, começou o inverno no Brasil, e aqui está começando nossa temporada de praia, né? Então, a gente tem os melhores compositores brasileiros, do Rio, São Paulo e Minas. Então, ainda há um desconhecimento da nossa história, dado que esse tipo de encontro é excelente para nós mostrarmos o que aconteceu e o que acontece aqui no nosso querido Grão-Pará, que o Rui Barata disse muito bem, né? Eu me chamo um país que se chama Pará, é mais ou menos isso. A gente tem esse espírito de que nós paraenses, nós temos uma cultura, nós temos conhecimentos próprios e, de certa forma, independentes. Esse é o Pará republicano. O Império termina em 1889. Em 1888 nós tivemos aquela fala-se abolição da escravidão, mas não foi muito bem assim, todo mundo sabe. Mas nós tivemos a República que chegou. Aí o que é que acontece? O Carlos Gomes não é aceito pela República lá da capital do Brasil. Não é aceito pelos republicanos do Rio de Janeiro, porque ele foi, de certa forma, muito apoiado pelo imperador Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II deu um apoio muito grande a ele. E, na hora que vem a República, claro, o imperador foi deportado, e ano seguinte ele foi morrer em Paris. Então, o que é que acontece? Eles achavam que Carlos Gomes era fiel, como de fato ele era, ao imperador. Ele se recusou a compor o hino da República e ele foi execrado no Rio de Janeiro. E ele dizia aquela frase famosa: não me querem nem para porteiro do conservatório, nem para bilheteiro do teatro. Mas Belém o queria. E Belém queria um maestro como ele tivesse. Não importa se doente, se rico, se pobre, e ele estava empobrecido, né? Belém o queria, porque Belém já queria ele de muito tempo antes, né? Aí que nós chegamos em 1895, na sua terceira viagem, e aí entra a figura desse governador, Lauro Sodré, positivista, maçom, republicano, mas que respeitava ainda aqueles da nossa monarquia, os barões, né, aquelas pessoas que eram ligadas à monarquia, e ele vai, junto com o intendente Antônio Lemos, o futuro intendente Antônio Lemos, que era dono de um jornal, era um político, vai trazer o maestro, com apoio da Associação Paraense Propagadora de Belas Artes, Academia de Belas Artes. Então, a gente tem aqui a terceira vinda do maestro. Então, foi criada em Belém, dirigido pelo Dr. Pedro Leite Sherman, um médico, uma associação, Associação Paraense Propagadora das Belas Artes. Dentro dessa associação, que é criada em 1895, logo no mês de fevereiro, lá no Teatro da Paz, né? Nós estamos aqui com a Milena, minha assistente de pesquisa, está só conferindo. Qual foi a data lá da inauguração? Não lembra? Fevereiro. Como? 15 de fevereiro. Não é isso? Aí é aberta, inaugurada a Associação Paraense Propagadora de Belas Artes. E essa associação criou um departamento. Esse departamento se chamava Academia das Belas Artes. Atenção, porque essa Academia das Belas Artes tinha 2 departamentos. Um deles era uma escola de belas artes, de pintura e de desenho, e o outro era um conservatório de música. O que hoje, no desenvolvimento da história, é o nosso conservatório.
Só que, no ano seguinte, bom, isso é 1895, o maestro vem aqui. Ele é convidado, né, pelo Antônio Lemos, pelo Paz de Carvalho, pelo Lauro Sodré, os republicanos, ele é convidado para vir para Belém morar e ser diretor desse conservatório. Convidar o maestro, venha viver com a gente, o Pará te recebe, quase que dizendo nas entrelinhas, o pessoal lá do Rio não te quer, mas nós queremos, venha para cá. E ele veio no ano seguinte, ele vem em 1895, recebe o convite, mas quando ele sai daqui, ele já sai doente. O câncer na língua dele já começa a aparecer, ele já volta para a Europa, doente e empobrecido, e passou por um grande sofrimento de esperar que o governo confirmasse a vinda dele. Aí veio um convite dali, dacolá, lá mesmo na Itália, e nada se concretizava, e ele passando necessidade, um filho morre de tuberculose, etc. Muitos sofrimentos. Aí, quando chega em 1896, né, ele vem. Em 1895 ainda acontece uma temporada lírica interessante, com muitas óperas, e a Anna Politova é a russa que faz o papel muito importante da Fosca, uma outra ópera, a segunda ópera do Carlos Gomes. Ainda acontece aqui no tempo de 1895, mas ele volta para a Europa e retorna para a sua última e quarta viagem em 1896. Ora, ele sai de Milão, onde ele morava, e em vez de pegar Gênova e aquele mar que dá no Oceano Atlântico, passa perto de Lisboa, resolve mandá-lo por Havre, lá do outro lado da França. E esse foi um grande sofrimento, essa viagem de trem. Ele chega por lá, a Lisboa, os médicos tentam fazer uma cirurgia nele, aplicaram uma quantidade enorme de mercúrio na língua dele, se alguém aqui é médico sabe que mercúrio, qualquer pessoa sabe que hoje em dia mercúrio não se usa, ele não sai do corpo, é um veneno, e ele mais adoeceu do que se curou. E vem para Belém já muito doente, contrariando o que os médicos diziam, não vá. Ainda passa em Funchal, encontra um velho amigo muito conhecido, que ele tinha conhecido no Rio de Janeiro, na área de São Paulo, e vem embora para Belém. E chega aqui, muito doente, mesmo assim, ele é recebido, ele vem morar pela primeira vez numa residência aqui do lado da Frutuoso. Eu não consigo identificar, já tentamos, qual dessas residências, antes aqui da 15 de novembro, ser a primeira residência do maestro. Só que ele não gostou, era comércio, meio barulhento e tal, e deram aí, então a ele, o governo, uma casa na Quintinho Bocaiúva com Tiradentes, onde hoje tem um edifício, o Guarani. Essa é a residência aqui. Aqui ele viveu os últimos dias. Aí, um escritor que tem uma grande reputação no mercado nacional, né, é autor de vários livros, escreveu num livro dele que o Carlos Gomes morreu abandonado numa rede. Houve uma reação de Belém, de Campinas. Nossa, não, negativo. Quando eu fui dar minhas primeiras palestras em 2016 em Campinas, Academia Campinense de Letras, eu já comecei a abrir a cortina dessa verdade. Ele foi atendido por 23 médicos, chefiados pelo Dr. Paz de Carvalho, que dá nome a esse colégio. Vou para cá. Para cá, né? Então, o Dr. Paz de Carvalho, o Dr. Pedro Leite Sherman, Rosa Danin, vários médicos, 23 médicos, fora os enfermeiros, e tinha um enfermeiro que ficava 24 horas com ele, fizeram o que puderam para aliviar o sofrimento do maestro. Ele não ficou abandonado no fundo de uma rede, como o Rubens, esqueci agora. Então, não é assim. Rubens Alves, né? Então, veja só, é o livro Selvagem da Ópera. Ele não veio a Belém, foi o que eu disse em Campinas, na primeira conferência que eu dei. Ele escreveu lá,
mas ele não veio no arquivo público, ele não veio no conservatório, ele não veio conversar com a professora Nazaré Sarges, ele não veio a Belém. Então, se quer dizer alguma coisa, vá lá e faça a pesquisa para você dizer com alguma segurança. Aquilo tudo que eu estou falando aqui deriva de muitos livros, muitos decretos, muitos jornais, muitos documentos históricos, pesquisa em vários lugares do Brasil e do mundo, para que a gente possa ter segurança do que está falando e não ficar dizendo coisas das vozes da nossa cabeça. A gente tem que estar baseado em fontes seguras. Ele não fez a pesquisa, apesar de ser um autor de muita credibilidade em tudo que ele fez. Mas nesse caso, não. Então aqui ele viveu os últimos dias da vida dele. Ele chegou no dia 14 de maio de 1896 para a sua quarta viagem. Aqui algumas notas de pessoas que visitavam ele. Várias pessoas visitavam o maestro diariamente lá na casa dele. Aqui tem uma história muito interessante. Uma jovem paraense foi estudar medicina nos Estados Unidos. Ora, uma mulher vai estudar medicina nos Estados Unidos. Quando ela volta, o diploma dela não foi aceito. Ela tinha que convalidar no Brasil. E o que é que ela fez? Ela foi para Salvador para convalidar o diploma dela lá. Teve que fazer várias disciplinas, passou por vários testes para se tornar uma médica autorizada. E lá ela conheceu um dentista. Ela conheceu o Emílio Ambrósio Marinho Falcão. Casou com ele e vieram morar em Belém. E em 1896, ele tirou o dente do maestro que estava machucando o tumor. Então, essa imagem, essa história, ela foi uma das coisas inéditas da tese, e que lá em Campinas, quando eu apresentei a minha tese, eles ficaram surpresos. Existiu isso na vida do Carlos Gomes? Sim. O dentista tirou um dente para aliviar um pouco a dor da pressão no cancro, no tumor da língua. Então são fatos, embora seja um fato não tão importante do ponto de vista da vida e obra do maestro, mas é um fato importante que aqui ele teve alívio em sua dor e conforto no seu sofrimento. Porque ele foi muitíssimo bem tratado pelo Pará republicano. Aqui nós temos um desenho do meu confrade do IHGP, Sebastião Godinho, que é onde hoje é a Academia Paraense de Letras. Lá foi o primeiro conservatório de música da Academia de Belas Artes, que era um departamento da Associação Propagadora das Belas Artes. E aqui o maestro subiu essas escadas, assumiu a direção, fez reuniões e talvez tenha dado até uma ou duas aulas. Mas aí a doença veio forte e ele ficou lá na Quintino até o dia da sua morte. O corpo dele sai para cá em cortejo, né? Vem para a academia, vem para o Conservatório de Música e depois vai para o Cemitério da Soledade, né? Carlos Gomes morre em setembro de 96. Seu corpo é embalsamado e levado em procissão para o Conservatório de Música. De lá foi transportado em grande cortejo para o Cemitério da Soledade. No dia 8 de outubro, após missa de corpo presente na Igreja da Sé, o seu corpo segue para São Paulo. E ele disse essa frase lá na Europa. E em 2016, né, Rosa, eu fiz uma conferência na Biblioteca Nacional de Portugal. E o nome da minha conferência foi "O lugar do meu fim é no Brasil, amém". Foi a frase que o Carlos Gomes falou de lá. O lugar do meu fim é no Brasil. E para cá ele veio. Então, Carlos Gomes morre. Essa é uma foto raríssima do Antônio Oliveira, um dos fotógrafos que estavam lá. E é muito importante noticiar que dois grandes pintores italianos fizeram o teto do Teatro da Paz, da Sé também, né, Ronaldo? Giovanni Capranese e Domenico De Angelis. Eles estavam lá no dia da morte. E eles pegaram gesso e
e fizeram a máscara mortuária do maestro, que mostra o exato momento da morte, de um rosto de dor que deveras estaria sentindo. E essa máscara mortuária é hoje patrimônio do Instituto Carlos Gomes, do Conservatório Carlos Gomes, está lá no memorial do Conservatório Carlos Gomes, né? Então, ele foi assistido, ele foi acompanhado em cortejo gigantesco pelas ruas de Belém. E sabe por que ele demora de 16 de setembro até 8 de outubro? Porque ficou uma pendenga entre o governo do Pará e o governo de São Paulo para saber se ele ia ser enterrado aqui ou lá. E demorou. Até que decidiram, ele estava muito bem embalsamado. O caixão dele era primeiro de chumbo, depois revestido de madeira e embalsamado com toda a técnica que tinha da época, e ele não se deteriorou. Aí resolveu, então, decidiu-se que ele ia ser enterrado em Campinas. Então ele segue, depois da missa de corpo presente da Sé, ele segue no navio, no vaso de guerra, para Santos e depois Campinas. E ele está aqui no seu leito de morte, e aqui uma imagem do cortejo. Uma cidade, 100 mil habitantes mais ou menos, né? Por aí no máximo. Que é isso, gente? Isso é o bairro do Gomá, eu acho. Né? Praticamente toda a cidade saiu para as ruas para homenagear o maestro. Eram cortejos de clubes, associações, escolas, estudantes, os operários, as associações mutualistas, militares, todo mundo nas ruas para homenagear o maestro. Eu acho que só teve similar, eu acho que o cortejo do Ayrton Senna, não sei. Proporcionalmente à cidade de Belém, esse cortejo gigantesco para venerar o maestro. Então, essas negociações, o seu corpo partiria para Campinas. E na despedida a gente tem aqui a missa de corpo presente, né? Onde conta a história que quando ele passa em Lisboa para vir para o Brasil, ele teria ouvido um pregão, um canto de trabalho das mulheres de Ovar que vendem peixe nas ruas e que cantavam. Ele anotou no papelzinho uma partitura, e essa partitura foi achada ou no bolso dele ou numa carteira no dia da morte dele, e o maestro Roberto de Barros fez um arranjo e fez uma elegia que foi tocada na missa de corpo presente, a partir desse trecho que ele deixou. Eu não tenho exatas confirmações, que eu não achei essa partitura, mas é o que está, como se fosse, inclusive reza a lenda que um pássaro veio, pousou, tem umas coisas assim que vocês sabem, o pessoal começa a criar lendas a respeito desses eventos no dia do missa de corpo presente. Aqui nós temos a Igreja da Sé, para cá a gente vai ter a Feira do Açaí, e de lá o maestro parte para a sua cidade natal, que é Campinas. E aqui nós temos a tela, que foi capa do meu livro, onde ele está junto de personagens importantes, não é? Temos aqui o governador Lauro Sodré, vice-governador Gentil Bittencourt, Antônio Lemos, Pedro Leite Sherman está aqui atrás, os compositores, os pintores estão aqui, jornalista Licínio Silva, vários. Essa cena não existiu, mas todos eles visitaram o maestro, nos dias que ele ficou lá na Quintino. Então, a gente conclui que esse personagem da música, o grande representante da música brasileira no século XIX, é autor de várias obras. Inclusive, quando ainda morava em Campinas, quando jovem, compôs muitas músicas, inclusive música mais popular, baseada na cultura negra. Pouca gente sabe que ele tem peça para piano baseada na música negra, né? Esse compositor, que era muito famoso na década de 70,
Ele resolve então vir de tão longe, tão distante, para viver e finalmente morrer em Belém. E a resposta da pergunta é essa: porque Belém era a cidade que todos queriam vir expor seus quadros, vender suas pinturas, figurinos, etc., etc., montar suas peças de teatro. Depois veio o Cinema Olímpia. Nós tivemos todo um contexto cultural pulsante e que eu acho que ainda hoje Belém é uma cidade fascinante em termos de cultura, em termos de gastronomia, em termos de receptividade. Então a gente tem esse nosso trabalho um pouco mostra, principalmente para os jovens, para os estudantes, quanto é importante nós nos apropriarmos e conhecermos a nossa história. Porque a Rosa gosta de contar o que o professor Aldrin Figueiredo, que é um dos nossos maiores historiadores, paraense, jovem, muito culto, quando dá palestra lá mais para o sul, lá para o Brasil, o pessoal diz: mas Aldrin, isso que você está falando, como quem diz assim, isso é verdade? Quase que diz, isso daí é potoca, né? As pessoas não querem acreditar que aqui, de fato, nós temos essa história. E assim, Carlos Gomes veio 4 vezes, conviveu entre nós, morreu aqui e foi verdadeiramente venerado pelo povo. Tanto que ele pertence à nossa história e é presente na nossa história. Tem uma instituição chamada Carlos Gomes, Fundação Carlos Gomes, tem um conservatório, um instituto de música chamado Carlos Gomes, Banda Carlos Gomes, Sociedades Carlos Gomes, as crianças andam na rua com os seus uniformes, tem uma escola Carlos Gomes lá em Marituba, escola de ensino fundamental e médio. Ele ainda, apesar de tanto tempo, ainda vive entre nós. Então, este foi o nosso objetivo de falar um pouco desse personagem. Muito obrigado. Irmã, pode abrir, caso alguém queira falar, nós vamos disponibilizar. Eu pediria um apoio, pode ser isso, se alguém